Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, amantes da curva capital. Hoje, nesse episódio, né, a gente faz aqui um resumo da sexta-feira, né, de ontem, e nós vamos falar aqui de um assunto: economia, Banco Central e a intervenção do governo na economia. Depois de tudo isso que aconteceu, a super quarta, o corte da Selic aqui em 0,50%, né, ou pontos percentuais, melhor dizendo assim, né, e todos esses acontecimentos, a repercussão na Faria Lima, porque de fato aqui é o seguinte: se você corre, o bicho pega, se você fica, o bicho come. Então realmente tá na pele dos banqueiros centrais aqui, né, dos diretores e do presidente do Banco Central aqui nesse país. Sinceramente, não é a melhor opção. Por que eu digo isso? Ontem eu fiquei debruçado sobre esse livro aqui, sabe, até 3 horas da manhã, e também ao mesmo tempo assistindo um podcast que no decorrer do nosso script aqui eu vou falar com vocês, tá? Então, assim, de um lado tem, né, o mercado financeiro, que está com seus certos receios, medos, né? E tem razão, porque o mercado tem os seus ciclos. E olha quem escreveu isso aqui, né? Não é ninguém mais, ninguém menos de quem? Howard Marks, né? Então, é simplesmente um dos mais entendidos, né, sobre economia, sobre mercado financeiro do planeta. E além do mais, né, também ele tem uma visão abrangente, uma visão ampla de tudo. Ele não fala especificamente só para aquele tipo de mercado, ele fala pros mercados também. Então, tanto é que às vezes chega a ser complicado, né, entender o Marx. E esse aqui é apenas um dos que estão aqui, ó, viu? É apenas um. Então, o que faz num país igual esse aqui? Que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Se faz algo para agradar o mercado, desagrada o governo. Esse governo. Se agrada esse governo, desagrada o mercado. Aí eu tenho que confessar que é difícil demais administrar a economia, Banco Central e a intervenção do governo na economia, né? E os malefícios que isso causa. Porque quanto mais o governo tenta ou interfere na economia, mais maléfico é. Pode ter certeza disso, né? Principalmente um intervencionismo assim, quase que geral. Eu falo, eu faço e eu aconteço. E isso, meus amigos,
é bastante complicado. Para isso tem o Ministério da Fazenda, não é? Para isso tem. Para pegar ali as regras, né, as novas regras tributárias que tanto tempo, né, essa reforma tributária, perdão, que eles vêm tentando fazer há não sei quantas décadas aí, e até hoje não conseguiram, e agora conseguem. Então, quer dizer, é mérito, tá bom, né? Mas espera aí, agora querer achar que a inflação vai cair com corte de juros, que a inflação cai por gravidade, que a inflação cai na canetada, isso é loucura, só pode ser loucura das grandes. E além do mais, ainda tem uma outra coisa que eu fico me perguntando aqui, depois de ler tudo isso aqui, né? Como que pode, enquanto o Federal Reserve, o Fed dos Estados Unidos, o Jerome Powell e os seus também assessores lá, os seus contribuintes lá, né, os seus diretores, mantém a taxa de juros entre 5 e 5,25, né, para conter a inflação norte-americana, que é centenas de percentuais de vezes abaixo da nossa, esse é o remédio. E aqui, numa economia de subdesenvolvida, porque aqui né, um país de terceiro, quarto, quinto mundo, sei lá como é que se chama isso aqui, eu não acho particularmente, mas é um país, né, que a gente pode falar assim, que está em ascensão, porque o Brasil é uma potência energética, mas se soubessem fazer com dinheiro o que deveriam, se dessem ao dinheiro o destino que é necessário, mas isso não acontece, porque um cara que quer arrecadar sem cortar gastos e aumentando tributos, foi para isso que ele foi eleito, pessoal mesmo? Sei, né? Mas não pode falar mal. Se falar mal você vai preso, se falar mal acontece isso com você, não é? Agora ele e a patota lá pode falar o que quiser, eles podem falar, né? Mas o povo mesmo vir aqui nos canais, né, da mídia alternativa para falar, aí é problemático, é confusão, né? Mas tem que falar porque uma hora, para quem estuda, né, para quem gosta de economia, para quem gosta de mercado financeiro, quem estuda isso, você explode se você não externar tudo isso. Bom, sábado, hoje é 23 de março de 2024. No ar, mais um episódio aqui do seu Amantes da Curva Capital. O índice de fundos imobiliários renova recorde e abre caminho para 3.400 pontos. O HCTR11 dispara, e eu adoro esse fundo, e tem ele também na minha carteira, né? Ele é excelente. Rumo aos 3.400 pontos, né? O índice de fundos imobiliários, o tradicional IFIX, né? Que é o Ibovespa nosso das ações, tá?
da B3 alcançou um patamar inédito nesta sexta-feira, 22, de 3.390 pontos. Diante disso, ao longo do dia, o IFIX renovou máximas históricas sucessivas no movimento intradiária, chegando ao recorde de 3.393 pontos. O índice encerrou com ganhos de 0,35%, né, aos 3.393 pontos, tá? No patamar de fechamento desde a sua criação em 2010. Além disso, engatou a terceira alta seguida entre os mais de 100 FIIs listados. A maior valorização ficou com o Santander Rendas de Aluguéis, que é o SARE11, tá? Então, o Santander Renda de Aluguéis, que tem o ticket, né? O SARE11, ele superou aí a faixa dos 5%, aí fechando aí cotado a 5,78%, quase que ali na base dos 6 pontos percentuais. Dessa forma, o CARE11, que exibiu volume de negócios incomum no pregão desta sexta-feira, né, reverteu as perdas do mês acumulado do mês e passou a subir 1%. Em contrapartida, o Tordesilhas que é o TORD11, né? Gente, esses titerzinhos, vocês não precisam assim decorar isso tudo, quem quer entrar em fundos imobiliários, não, viu? Você tem, além de livros, você tem também um site aqui do Clube FIIs, tá? Do Clube FIIs. Tudo ali tem toda a descrição de cada um, viu? Que eles fazem lá todinho e tudo atualizado, tá? Então fala da localização, fala se ele é, né, híbrido, se ele é de tijolo, se ele é de lajes corporativa, se ele é de papel, tá? Então da quantidade de vacância que tem, que isso é prejudicial também, de dividendos que ele tem costume de pagar, principalmente nos dividendos yield ali que ele paga, né, ao longo dos 12 meses, que eu já falei várias vezes para os senhores aqui, que é o retrovisor que ele pode olhar, tá? Bom, o IFIX volta a subir em semana de BCs, sobre quarta-feira, né? Que foi a semana que a gente pode falar aí dos bancos centrais, né? Praticamente. Bom, com o desempenho dessa sexta-feira, o IFIX fecha a semana marcada por decisões de políticas monetárias de bancos centrais em alta de 0,68%, com forte contribuição do Fundo Imobiliário de Recebíveis, o Hectare, né, HCTR11, que disparou 9,79%. Por outro lado, o Versalhes Recebíveis, que é o VSLH11, né, outro FII de recebíveis,
liderou as perdas ao recuar 4,67% entre segunda-feira e sexta-feira. As informações estão aí, e todas as cotações são do site investing.com. Também tem tudo isso lá, tá? Bom, mercados corporativos aqui, a Petrobras no curto prazo, né? E o que está faltando para a Vale engatar alta, né? Segundo a análise técnica. Bom, a falta de distribuições, de distribuição maior, mais uma intervenção governamentista, né? Na economia. Aí o que dá? A falta de distribuição de dividendos extraordinária estourou um movimento de aversão a risco em relação às ações da Petrobras, né? Desde o dia 8 de março, os papéis da gigante estatal acumulam uma desvalorização de aproximadamente 4%. A análise técnica do Itaú BBA reforça que a ação está pressionada pelas baixas recentes e poderá acionar no curto prazo gatilhos para vendas rápidas, caso perca o suporte de R$ 35,10. Tá vendo? Eu só queria falar uma coisa aqui para vocês primeiro, que é o seguinte: quando você tem uma empresa, né, e essa empresa aqui, né, ela, por sua vez, tem um valor X de mercado, isso aí, o fato de as ações dela estarem baixas, não quer dizer que o valor de mercado da empresa está caindo, não, gente. Viu? É preciso de vocês terem noção disso, porque é o seguinte, tem gente que às vezes deixa até de comprar ação, né, da empresa, porque acha que o valor de mercado e consequentemente o seu patrimônio está diminuindo. Não é assim. Você não pode olhar por esse viés aí, por essa forma, não. Tá? Por exemplo, olha a Vale. A Vale está em queda, mas o valor de mercado dela é gigantesco. O valor de mercado da Petrobras é gigantesco. Então quer dizer que porque a Apple está passando por crises lá nos Estados Unidos, principalmente agora com um processo, né, na justiça norte-americana lá, que eu tenho que ler direito ainda para ver, porque eu também sou comprado em Apple, né, ela vai perder o valor de mercado dela de 3 trilhões de dólares. A Microsoft, porque também está com as ações agora em queda, ela vai perder esse patrimônio dela também, que é pouco menos de 3 trilhões de dólares. E quantas vezes mais o PIB do Brasil? E a NVIDIA, que está chegando e está abocanhando as duas e está superando. A NVIDIA está crescendo o valor de mercado, tá? Crescendo o valor de mercado, é diferente. A empresa está em expansão, não está em retração ou recolhimento, né? Encolhimento, não, tá? É bem diferente disso. Então a NVIDIA, com essa febre toda do IA, né, a inteligência artificial, então a gente vê, é normal que a gente vê a empresa se sobressair e, consequentemente, aumentar o seu valor de mercado. Isso é óbvio,
né? Agora, ações, meus amigos, ações é a lei da oferta e da procura. Quando tem muita procura por um determinado ativo, aqui, a tendência dele é de altista, é de subir. Mas quando você tem uma demanda muito pouca, igual está sendo o caso da Petrobras agora, as ações deslancham, elas caem. Por quê? Porque a empresa quer vender, então ela precisa de absorver capital, então o que ela faz? Ela abaixa os preços mesmo para todo mundo comprar. Mas não necessariamente significa que ela está perdendo o valor de mercado dela. Viu? Então, uma coisa, outra coisa. Tá? Eu já falei aqui, né? Desde o dia 8 de março, os papéis da gigante estatal acumulam desvalorização de aproximadamente 4%. A análise técnica do Itaú BBA reforça que a ação está pressionada pelas baixas recentes, que poderá acionar no curto prazo gatilhos para vendas rápidas. Tipo, os trades vão vendendo, começa a vender, ué. A ação não está valendo nada, então para que eu vou ficar segurando isso? Ou tem a outra metodologia, que é a minha. Segura que uma hora vai subir. Que é do Luiz Barsi também. Que é do Warren Buffett. Pessoas que eu me inspirei muito primeiro até entrar nesse ramo. Tá? Então, o suporte que ela está até agora é de R$ 35,10. O alvo inicial será o patamar de R$ 33, diz a instituição em relatório. Que é isso, hein? Que doideira. Divulgado nesta sexta-feira 22, tá? Por outro lado, considerando uma dinâmica de prazos mais longos, a Petrobras apresenta tendência de alta, tá vendo? Segundo o Itaú BBA. O movimento é sustentado pela negociação acima da média móvel de 200 períodos e formação de topos fundos, né, ascendentes. Os topos que estão lá no fundo, né, eles começam de novo a subir. O mercado é sempre assim, né? Ele tem esses ciclos aqui de pico, que depois cresce, vem aqui para baixo, depois eles vão subindo novamente, vão subindo, tá vendo? Então, quem elaborou essa capa desse livro aqui, o Howard Marks, fez uma elaboração perfeita, né? O criador da capa. Então esse movimento é sustentado pela negociação acima da média móvel de 200 períodos e formação de topos e fundos ascendentes. Novo gatilho para compras está na região de R$ 42,90. Bom, e a Vale? Outro lado corporativo nosso aí também, né, que tá um problema sério, né? O que falta
para a Vale voltar à tendência de alta, os investidores ainda não se entenderam com a Vale. As ações já acumulam queda de 20% em 2024. 2 meses e meio. Nós já estamos indo para o final de março e já acumula 20% de queda. 2 meses e meio do ano. É mole, né? Que isso, gente? Tá muito doido isso aí, né? A análise técnica sugere que a mineradora está em tendência de baixa na bolsa, tendo marcado novo suporte em R$ 59,40, quase encostando de novo lá nos 60. Mas para quem já teve beirando os R$ 70, 59, olha a queda, 24 mesmo, 22 e alguma coisa por cento aí, né? Se confirmado o patamar, a ação segue para o próximo ponto de 56,65 centavos. 56 reais, desculpa, toda hora eu fico falando assim, 56 reais e 65 centavos, a mínima de 2023. Do lado da alta, o BBA vê a Vale com espaço para um repique a curto prazo, com alvo inicial em R$ 63. Já para a voltar a negociar em tendência de alta, será necessário que o ativo supere os R$ 64,80, completa a casa de análise da Vale. Vamos falar isso aí? Vamos. Sabe o que significa isso? A intervenção do mercado na economia. Quando o mandatário do executivo queria colocar lá o ex-ministro da fazenda dele lá de qualquer maneira, né, para ser CEO da Vale, quem que esse homem está pensando que ele é? Ele é o dono do Brasil? Não, ele é presidente e o presidente é empregado do povo. Ele não é dono do Brasil, não. Tá? Ele é empregado do povo. Só isso, mais nada. O que eu entendo é isso, né? E ele quer colocar, não bastasse ele já ter, né, o controle total das estatais e fazer seus desmandos e tudo mais, agora vem também querer interferir. Aí o que aconteceu com os papéis da empresa? Desde aquela época que ele queria indicar o tal ministro lá para CEO da Vale, acabou com a empresa, com os papéis da empresa. A empresa não, né? Quem é ele para destruir aquela empresa? Mas acabou com os papéis da empresa. Vocês devem estar pensando assim, que esse canal tem um viés político muito... Não tem, não. Tá? Não tem, não. Mas nós temos uma filosofia aqui de comportamento com relação ao mercado financeiro, com a economia. E a política, quer a gente queira ou não, ela também, ela interfere sim. Mas só que o papel dela ali, às vezes, não é a taxação de tributos, é fazer reformas, é isso, é aquilo e tudo mais e tal. Agora, entrar direto ali, a ponto de querer influenciar no mercado, para bem ou para mal, aí não, né, gente? Deixa que o mercado tenha os seus ciclos próprios. Aqui, será que o presidente da República e a mandatária do partido dele, que vai lá no X, que é o ex-Twitter, falar tudo quanto é besteira? Porque para mim, essa mulher, ela tem doutorado ou PhD à distância em economia.
Só pode, né? Ela só pode ter um doutorado em economia. Agora, em vez dela publicar um livro igual esse aqui, né, de economia, dominando o ciclo de mercados, né, ela vai lá no Twitter, que é o esgoto da internet, que é a rede esgoto da internet, e vomita tudo lá. Tá? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, porque eu vou ler aqui para vocês até aonde eu comecei essa madrugada. Eu fiquei a noite inteira ouvindo também um podcast de um economista que já foi presidente do Banco Central de Londres, tá? Ou seja, do Banco Central da Inglaterra, o terceiro maior do mundo, viu? Então, vocês vão ver o que é um economista de verdade falando e o que é uma doutorada à distância da distância ficar escrevendo papagaiada no Twitter. Gente, eu separei só isso aqui para vocês, porque realmente no nosso tempo não dá para ler tudo desse envolvimento do governo no mercado. É muita coisa, vocês podem ver, né? Então, o papel, olha aqui, pra vocês terem uma ideia, quando eu estou falando de propriedade, porque eu procuro fontes concretas, né? Não é igual a mídia televisiva, que se apoia apenas em fontes, né? Como é que fala? Que não tem imparcialidade, que são parciais, né? Que tentam manipular o povo. Essa é a mídia televisiva que nós temos aqui no Brasil. E tem uma ainda que é a mandatária também, né? Agora, isso aqui não. Entendeu? Esse camarada aqui, o Marx aqui, esse camarada aqui, não tem nada a ver com o Brasil, não. E ele fala dos bancos centrais, que ó, grifar para vocês aqui também, né? Por que eu passei a noite lendo, aí ó, governos, tá vendo? É isso que dá. Eu aconselho muito que vocês comprem um livro desse. Quem gosta de mercado financeiro e de economia. Quem não gosta, não adianta nem passar perto, tá? Que não vai adiantar nada. O envolvimento do governo com o ciclo econômico, tá? A ciclicidade econômica extrema é considerada indesejável. E é mesmo, viu? Força em excesso pode desencadear movimentos inflacionários e aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável. Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam. Aí agora começa sim a entrar no capital empresarial, no capital social da empresa. E se entra no capital social da empresa, ela perde valor de mercado. E se ela perder valor de mercado, blá blá, adeus. Ninguém quer saber disso não, né? Ninguém vai querer, a não ser aqueles excêntricos que compram massa falida, tenta recuperar,
Mas no final ainda acaba dando errado, né? Porque nem sempre eles vão conseguir, tá? Então olha só, vou repetir. A ciclicidade econômica extrema é considerada indesejável. Força em excesso pode desencadear movimentos inflacionários e aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável. Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam. E isso custa o emprego das pessoas. Assim faz parte do trabalho dos bancos centrais e seus funcionários do Tesouro gerenciar os ciclos. Repetindo, assim faz parte do trabalho dos bancos centrais e funcionários do Tesouro gerenciar os ciclos desse mercado. Mas como que se você tenta gerenciar, como que você consegue? O que eu li para vocês foi isso aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui tá todo com marca-texto aí, ó. Quem quiser ver o que eu li aí, ó, a câmera tá com a imagem ótima aí, ó. Tá vendo? Envolvimento do governo com o ciclo econômico, tá? Eu não sei se mais perto fica melhor para ler ou... Aí, ó. Podem parar o vídeo aí e podem ler. Tá gravado mesmo, viu? Eu me baseio, não sei se vão tirar esse canal do ar ou não, né? Eu me baseio, tá? No que tá aqui. Em fontes sólidas de pessoas renomadas, não é no Brasil, é no mundo inteiro, meus caros. É no mundo inteiro. Vocês estão achando que eu ia gastar dinheiro com isso daqui, tudo, à toa, a troco de nada, se eu não gostasse? Vocês não estão pensando que é para ganhar dinheiro aqui no YouTube, não, né? Com 358 seguidores só, não. Com 2 visualizações, 3 visualizações só, em relação quando comparado com outros canais gigantescos aí. Vocês não estão achando também que eu estou fazendo, que eu estudo isso aqui só por causa do mercado financeiro aí, para eu poder fazer meus investimentos, não. Porque aí não precisa disso. Aqui tá cheio na internet, aqui, ó, tá cheio de coisas. Mas isso aqui são fontes certeiras, são pessoas que falam pro mundo, não é pro Brasil, não, é pro mundo, tá? Economia. Mais um desafeto para Campos Neto. Alckmin cobra queda mais rápida da Selic. Oh, meu santo, como se não bastasse, né, o mandatário do executivo, agora o vice-presidente da República também. Como se não bastasse a mandatária, né, do PT, agora também o vice-presidente da República, que foi governador de São Paulo por 2 gestões, né, se não me engano, que entende do estado mais rico dessa nação, entende e sabe que isso não vai acontecer. Difícil. Até de dar essas notícias para vocês aqui é difícil. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço é o mais novo
membro do alto escalão do governo, a criticar publicamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela condução da política monetária do Brasil, após a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que foi inédito, tá? Essa não é uma decisão única e exclusiva do presidente. Vale lembrar que o futuro presidente, já assim precificado pelo mercado e pelo governo também, que será o Gabriel Gallipo, que é também, né, o diretor de política monetária, tá? Ele também votou a favor. E aí? Ele é petista. Ele é o homem forte, de confiança dos homens lá em cima, lá do Planalto, que sobe a rampa do Planalto, tá? Após a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, de reduzir os juros em 50 pontos percentuais e baixar a Selic para o patamar de 10,75%, o vice-presidente disse que a economia sofre com juro alto. Lógico, sofre com juro alto. E a queda deveria ser mais acelerada. E de onde que esse homem tirou isso? Que se é justamente o oposto, mantendo, tá, os juros num patamar elevado, é que a inflação vai cair. Se a inflação cai preço, cai tudo e cai juros também. Aí sim os juros irão cair. Além disso, o vice-presidente afirmou que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Datafolha, IPEA, não sei o que lá mais, a reforma tributária aprovada recentemente irá auxiliar o PIB do Brasil a crescer até 12% em 15 anos. As declarações foram feitas durante um encontro com jornalistas na inauguração da cápsula Central de Inovação do Senac Rio de Janeiro, no Centro Rio, na quarta-feira, dia 20. Já a deputada, presidente do Partido dos Trabalhadores, disse em suas redes sociais que, abre aspas, mais uma vez o Banco Central de Campos Neto puxa o freio da economia, fecha aspas. Vou repetir, tá? Na quarta-feira, dia 20, que foi a super quarta, a deputada e presidente do Partido dos Trabalhadores disse em suas redes sociais que as redes sociais a qual a reportagem aqui se refere, né, no caso é o X, tá? Ex-Twitter, viu? Disse em suas redes sociais que, abre aspas, mais uma vez o BC de Campos Neto. Não sabia que o Campos Neto era dono de Banco Central, não. Eu sei que ele é presidente do Banco Central e que sai agora em dezembro para alegria desse povo tudo aí. E para infelicidade nossa, né? Ele vai sair agora. Então, falar isso aí, eu não vou nem ter uma palavra que possa adjetivar o que essa mulher falou, né? Puxa o freio da economia. O BC de Campos Neto, o Banco Central de Campos Neto, puxa o freio da economia, fecha aspas.
falar o quê, né? Ainda, né, segundo também essa deputada, Campos Neto abre aspas, o malvado, fecha aspas, favorito do governo. Sinceramente, eu não sei se essa mulher aqui, se ela está se contradizendo ou se ela está emputecida e se ela está metendo pau mais ainda, né? Jogando mais pá de cal em cima do caixão do coitado, do Campos Neto. Na terça-feira, 19, dia que antecedeu a decisão do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse também que a autoridade monetária precisa, abre aspas, olhar para as necessidades do país, fecha aspas. Haddad elencou as providências que devem ser tomadas para o desenvolvimento do Brasil e o destaque para o Banco Central, tá? Não passou despercebido. Claro que não, né? Claro que não. Mas eu não vou aqui fazer crítica nenhuma ao ministro da Fazenda, não, porque ultimamente ele tem sido um dos melhores, a minha humilde opinião, né, que nem economista eu sou, e adoraria ter sido, agora pouco tarde para isso, mas dá para eu poder estudar bastante a ponto de opinar aqui no meu canal, né? Então, ele sim, tanto ele quanto também toda a equipe econômica dele ali, né, da pasta econômica, igual, por exemplo, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet também, viu? Isso aí dá a César o que é de César. Então, Haddad, né, e outra, e a calma, e a paciência, e o jeito, a finesse, a delicadeza com que ele fala, com que ele pede, né? A polidez ali que ele tem para conduzir a política econômica ali e falar, ficar sendo um interlocutor entre o executivo lá, né, o mandatário do executivo, porque o Haddad também faz parte do executivo, né, mas entre o mandatário, que de vez em quando sai lá puxando as orelhas dele, mas ele não sai, ele não pede para cagar e sair, ele continua lá, e isso é que me admira, sabe? O que mais me admira no Fernando Haddad e na Simone Tebet é isso. É que, mesmo pelo fato de eles, às vezes, serem reprimidos, né? Eu diria até coagidos, né? Pelo mandatário lá, e eles não saem. Agora, se ele pedisse para cagar e saísse de lá, aí sim, eu daria ele como um fracassado. Eu falava assim, né, se eu tivesse a oportunidade de chegar perto dele, eu falaria, Haddad, ô ministro, que papelão, hein? O senhor largou o Brasil nas mãos daquele camarada lá. Porque enquanto o senhor estava lá, né, as coisas estavam andando ainda, que mais ou menos, porque você estava conduzindo, o senhor estava conduzindo a política econômica, né, junto com o Banco Central, em comunhão com o Banco Central, alinhado com o Banco Central. Ou seja, Campos Neto e Haddad, Haddad e Campos Neto, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né, sempre estão ali. E se eles não se conversarem, como é que fica? Claro que tem que conversar.
Assim como também Campos Neto fez com o ministro da Economia, ministro da Fazenda, tanto faz, já falei isso com vocês aqui, né? Lá do outro governo, Paulo Guedes. Agora para falar, né? Porque agora ele é vilão mesmo, então pode falar o nome dele aqui, né? Só não pode falar o nome dos outros. Bom, e o destaque para o Banco Central não passou despercebido. Já o presidente da República afirmou na semana passada que Campos Neto, né, a quem se refere como, abre aspas, esse cidadão, vou repetir, já o presidente da República afirmou na semana passada que Campos Neto, a quem se refere como, abre aspas, esse cidadão, fecha aspas, né, está contribuindo para o atraso econômico do país. Segundo, por minha conta agora, tá? Segundo o cidadão presidente da República, a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande e o presidente da autoridade monetária deveria ser mais rápido. Rápido entre aspas. Como? Como é que corta? Se você tem um governo, né, com viés gastador. Gente, eu não posso comprar esse celular, tá? Aí sabe o que me acontece? Sabe o que eu faço? Eu vou e compro 2 de uma vez. 2, né? Eu não compro só um, eu vou comprar 2. Aí vocês me perguntam, pois é, e como que faz? Como que faz? Que eu ganho X para pagar esse daqui. Aos trancos e barrancos. Aí eu vou compro esse também daqui. O que vira isso? Me fala. Se eu ganho R$500 por mês e gasto 1.500, dá para alguém que estiver me assistindo colocar aí nos comentários, por favor, que até hoje parece que vocês têm medo de mim, não colocam? Achando que eu vou responder vocês com malvadeza, com alguma coisa e com uma falta de indelicadeza? Que é isso? Nunca. Tá? Continua. Não tem nenhuma explicação. Isso é, olha para você ver como que um cidadão, presidente da República desse país, super desenvolvido, fala num evento público, né, em TV aberta, fala que não existe explicação econômica inflacionária para um evento como esse. Como que não? Se é consenso dos economistas aí mais renomadíssimos do Brasil, o Stuber fala, todo mundo fala, Zé Márcio, quantos outros aqui, o próprio Marx. São estudos comprovados em todo mundo. Aí vem um cidadão, presidente da República, e fala uma cagada dessa, numa rede de TV aberta. Segundo, né, o presidente, a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande e o presidente da autoridade monetária deveria ser mais rápido. Abre aspas.
Não tem nenhuma explicação. O juro da taxa Selic está em 11,25. Não existe nenhuma explicação econômica inflacionária. Não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros, fecha aspas, afirmou em entrevista ao SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Para quem não sabe, do Silvio Santos. E aí? Como é que explica uma merda dessa? Não é? Não existe, não tem nenhuma explicação o juro da Selic, da taxa Selic, estar em 11,25%. Não existe nenhuma explicação econômica, isso com o microfone na mão e gesticulando, né, para fazer ali a oratória, o dom da palavra, o convencimento de todos, né, ali dos presentes, todo mundo na hora aplaudindo, né, principalmente os seus, como é que chama o trem, gente? Os companheiros, né, os correligionários, e por aí vai, mas tem mais uma palavra aqui que me fugiu aqui agora, né, que ele gosta de falar lá, né, sobre esse povo aí. Então, não existe nenhuma explicação econômica inflacionária, não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros, fecha aspas, afirmou em entrevista ao Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Será que o cidadão mandatário do executivo não tem vergonha de falar isso em público, em TV aberta? Será que o cidadão mandatário do executivo não tem vergonha de falar isso em público, em TV aberta? Certamente que não. Isso aí é meu, tá? É meu. Será que o cidadão mandatário do executivo, cidadão, ele é cidadão, não é não? Ele é um cidadão. O Campos Neto é um cidadão, não é? Mas então ele é um cidadão também, tá? Então, não tem vergonha de falar isso em público, em TV aberta? Certamente que não. Reticências. Estranhamente, será porque o Fed não corta os juros e o executivo não diz nada exatamente por ter ciência que juros só se corta quando a inflação começa a dar sinais de queda? Assim, na mesma linha, temos os maiores bancos centrais do mundo. O da Europa, o da Inglaterra, o do Japão, entre outros aí, né? E em primeiro lugar aí, nos primeiros lugares aí, né? O Fed, né? Federal Reserve, do Jerome Powell lá, que eu nunca vi o Joe Biden, nem o louco do Trump se referir ao Jerome Powell. Aliás, lá eles nem falam, parece. Você não vê notícia nenhuma de presidente da República conversar com presidente de Banco Central. Até o Xi Jinping, presidente da China, um país totalmente intervencionista, de economia intervencionista, ele ainda não dá seus pitacos demais da conta lá. O Brasil, democracia, né? O cidadão, presidente da República, dá os seus pitacos, né? Bom, eu penso assim, que eu acho que o Campos Neto também,
ele deve ter, sem querer desmerecer os EADs aí, os cursos à distância, tá? Mas ele deve ter estudado economia, né? Lá do outro lado, lá na Sibéria. Sabe onde é que é a Sibéria? Né? Lá no polo norte de tudo. É o fim da Terra. É onde o planeta Terra termina, sabe? Lá. Pegou a ferrovia transiberiana, né? Que liga Moscou, lá nos quintos dos infernos, lá no meio daquele gelo. Ele deve ter feito lá, no meio dos pinguins, das focas, tudo lá, economia, deve ter estudado lá. E assim outros também, né? Como também eu não sei se eu devo falar presidente ou presidenta, né? Do Partido dos Trabalhadores, eu não sei como que eu falo. Mundo corporativo, Banco do Brasil, o Itaú BBA vê em bom ponto de entrada e dividendos de cerca de 10%. Analistas veem um bom ponto de entrada em Banco do Brasil, né? Após recente fraqueza da ação. Realmente, as ações estão caindo. Gente, quando a gente fala em queda de ações também, é porque a procura tá menor do que a oferta, né? Eu acho maravilhoso, eu gosto, porque eu não estou perdendo o meu capital. Eu não estou perdendo o capital meu. O meu patrimônio, quer dizer, o meu patrimônio eu não estou perdendo. O que você pode perder ali é o valor intradiário ali das oscilações, sabem? Que eu já mostrei para vocês várias vezes e vou mostrar mais uma, né? Porque eu até não queria ultrapassar muito o horário, não, mas em virtude da complexidade do nosso episódio de hoje, e que eu agora vou passar a enumerar, né? Então, eu vou passar a aqui. Alguém aqui já viu uma curva de juros? Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para os senhores aqui, aí, ó. Vocês estão vendo? Vem aqui no início. Aí ela vem subindo pra cá. É o contrário, é difícil demais, gente. Depois ela vem descendo, ó. Tá vendo? Aí. Isso é a curva de juros aí, ó. Tá? Mas então tava até lá de cabeça para baixo, ó, tá dando para vocês verem. Eu tô fugindo ao máximo que eu posso aí da iluminação lá. Olha aqui. Eu nunca abri, não. Esse valor que está aqui, esse valor, ele vai variar de acordo com as posições. A bolsa sofreu uma derrocada. Vocês lembram no início desse episódio que eu falei para vocês, né? Que o que é pior? É o governo ou é o mercado?
ou o mercado ou o governo. Porque se o Banco Central, né, o Copom, vai lá, corta os juros, o mercado reage negativamente. Corta a Selic, mais 50, até o mercado se ajustar, ele reage negativamente. Por outro lado, né, se não corta, o governo corta a cabeça do Banco Central. Então é isso que eu estou falando com você. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Quase todos os ativos, tá, são muito bem selecionados. Muito bem. Olha aí. Tá? Eu não coloco bobagem nos meus portfólios e separo tudo por setores. Viu? Isso aqui muda a todo instante. E mesmo assim, eu ainda consegui fechar com ganho líquido de R$ 103,02, uma alta de mais 1,48%. Tá aí de verdinho aí, ó, para quem quiser ver aí, ó. Eu não era muito de abrir minha carteira, né? Tá? Mas olha para vocês verem o desempenho péssimo. Isso aqui agora é o mercado, tá? O desempenho, merda, viu? Pode nem encostar. O desempenho péssimo que os bancos tiveram. O que não tem cor nenhum aqui, é porque ficou no 0 a 0, tá? O que tá de vermelho é porque tá em queda. O que tá aqui, encostei a mão no mercado coisa aqui. O que está em verde é porque está em alta. Bom, mas vamos dar continuidade então aqui, né? O Itaú reforçou que o banco é o top pick, né? Primeira escolha no setor. A casa aponta que, apesar das adversidades do mercado, os resultados ao longo de 2024, inclusive no primeiro trimestre, devem avaliar as preocupações que a instituição já ultrapassou. O pico de ganhos na receita líquida de juros. O que é isso, o pico de ganho na receita líquida de juros? É aquela N2, tá? Ou que a divisão de agronegócio poderá ser prejudicada. Na visão dos analistas, o Banco do Brasil está executando um crescimento no volume de crédito acima de seus pares, tá? Acima de seus pares, com rentabilidade sustentada. Neste sentido, reiteram a recomendação de compra para o BBAS3, Banco do Brasil, tá? Não é a BB Seguridade, não. BBAS3, é o Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 65 ao fim de 2024. Porque, se eu não estou enganado, o Banco do Brasil não está nesse preço, né? Eu tenho bem tempo que eu não compro, como eu já falei para vocês aqui, né? Eu já tenho o Banco do Brasil demais da conta na carteira.
E ele fechou aqui, ó, tá? Em queda de menos 0,41% nessa sexta-feira, cotado a R$ 55,41. Tá aqui, ó. Pra quem quiser ver, ó. Tá? E aqui o tradezinho dele aqui, ó, né? Opa, aí, ó. Pode ampliar aí melhor aí, para vocês poderem ver melhor, ó. Tá vendo? Os candles aí, tá? E as linhas do gráfico embaixo, ó, mercado, tá vendo? Esses ciclos, né, que a gente pode falar assim, tá? Que são as bandas de Bollinger, tá? 65, então, se ele tá cotado a 55 e tá querendo ver ele a 65, R$10, tá? R$10 de aumento nas ações do Banco do Brasil, segundo o Itaú BBA, ó. Acho que é até pior quando abre demais, né? Nesse sentido, reiteram a recomendação de compra para o Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 65,00 ao fim de 2024. Abre aspas. Esperamos que uma melhora no N2, no N2, né? Quer dizer, esse aqui é para o cálculo da margem financeira, tá? Normalmente se define assim, um período de análise dos fluxos de caixa, tá? Como definir esse período entre 2 anos, então N2, tá? Assim calcula-se essa margem financeira do portfólio. A gente faz isso também, para os nossos também, né? Ou os seus respectivos gestores aí, ou seus analistas e tudo mais, né? Eu faço tudo direto, cada fim de mês, ou melhor, eu faço quinzenalmente, né? Para ver como é que tá, o que é que eu devo tirar e substituir. Por exemplo, se o Banco do Brasil, aí eu vejo que está numa situação complicada, eu vou vender as ações do Banco do Brasil e bem provavelmente comprar de um dos seus pares que esteja melhor. Mas isso eu vou fazer o N2 ou NII, tanto faz, né? Que esse cálculo, né, ele vai modelar essa margem financeira do portfólio, né, levando-se em consideração a receita de juros dos ativos e as despesas do juro dos passivos também, para determinado período. Então, eu, por exemplo, o período que eu olho é quinzenal. É o menor custo de risco, né? Impulsionam, um menor custo de risco, impulsione o ganho por ação em 2 dígitos nesse ano, com rendimento de dividendos de aproximadamente 10% e o múltiplo de 4 vezes o preço em relação ao lucro, que é o PL, tá? Em 2024, a melhora para a melhor proposta de valor em nossa cobertura. Avalia lá os especialistas aí do BBA. Bom, para fecharmos essa
transmissão de hoje aqui e do nosso final de semana. O Ibovespa fica, né, quase no 0 a 0 em semana de decisão de juros. O Ibovespa fechou em baixa, tá vendo? Nessa sexta-feira 22, tendo mais um dia em que o mercado não encontrou força para sustentar o movimento de alta impulsionado pela superquarta. O índice fechou em baixa de 0,88%, cotado aos 127.027 pontos, acumulando uma leve alta de 0,02% ao longo da semana, apesar da redução da taxa de juros durante o Copom no Brasil. Continuam entre os países com a maior taxa de juros real do mundo. Afastando o dinheiro, o mercado, afastando o dinheiro do mercado acionário, segundo Anderson Silva, head de renda variável e sócio da GT Capital. Abre aspas. A retomada pelo Ministério da Fazenda do assunto referente à taxação dos juros joga ainda mais incerteza aos investidores, motivos que fizeram a semana começar e terminar praticamente no mesmo lugar. Acrescenta, fecha aspas, né? Acrescenta. Apesar disso, Embraer teve a maior alta na sexta-feira, influenciada pela elevação dos seus preços-alvo, né, pelo JP Morgan, né, fechando suas ações em mais 7,93%. Após o tombo de 11,90%, a Cognita também, no pregão anterior, né, nessa sexta, a empresa fechou com uma alta de 3,38%. Já na ponta negativa, nós temos Magazine Luiza, 3,52%, né, após decisão de aumento de capital e proposta de agrupamento de 10 ações em uma. Ainda no setor varejista, Casas Bahia também derreteu 12,93%. Então, voltando àquilo que eu falei lá no início com os senhores, né, e que fique bem claro, quando acontece de ações derreterem, são oferta demais e muito pouca procura. Mas só para os senhores terem uma ideia, um dos maiores impérios aqui do Brasil é esse Magazine Luiza, é as Casas Bahias, é esse Ponto Frio aí, sei lá, essa junção aí, né, formando aí, né, esses oligopólios, né, que eles falam oligopólios, essa coiseira doida aí que eu estou ainda tentando entender ainda, tá? E o dólar? O dólar sobe e fecha a R$ 4,99, com juros e fiscal no radar, né? Enquanto que o Ibovespa caiu. O dólar fechou em alta nessa sexta-feira, a média que investidores continuam a repercutir sinais sobre a política monetária norte-americana e o quadro do Brasil. Nessa semana, o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve suas taxas de juros inalteradas entre 5,25 e 5,50 pontos percentuais ao ano. Assim, os holofotes ficaram hoje, ou melhor, nessa sexta-feira, com as falas do presidente da instituição, Jerome Powell. Por aqui,
além da última decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Brasil, do Banco Central brasileiro, o mercado ainda repercutiu o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias referente ao primeiro bimestre deste ano. Bom, aí agora vem alguns comentários meus e também dos parceiros aqui do Boletim Econômico, tá? Abre aspas. Cortar juros antecipadamente de uma forma irresponsável, sem que a inflação comece a dar sinais de queda, não só compromete a credibilidade do Banco Central, bem como pode ser um dito popular, fecha aspas e abre aspas, o mesmo que dar o tiro no próprio pé, fecha aspas de novo. Nós analisamos isso aí, a fala de Francisco Nobre, economista global da XP Investimento e ex-diretor do banco, eu falei presidente, né? Não é não. E ex-diretor do Banco Central de Londres, tá? Da capital britânica, dos britânicos, viu? Francisco Nobre, economista global da XP Investimento e ex-diretor do Banco Central de Londres. Para uma análise sobre o processo de política monetária e a direção dos juros em diferentes economias, comenta que semana que vem, a Semana Santa, né? Essa semana que vai começar a partir de amanhã agora, domingo, né? Então, coitado do Banco Central brasileiro. Será uma das semanas mais agitadas, dado ao cenário que sai os números das atividades que se viu por aqui, que é o PMC e o PMS, a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviço, tá? Então, PMC e PMS, respectivamente. Pesquisa mensal de comércio, pesquisa mensal de serviços, tá? Além, é claro, do setor de serviço ter se mostrado mais fortes, né? E os banqueiros centrais, em maioria, olham mais para este setor que acelera a inflação. No entanto, o economista enfatiza que o cenário inflacionário brasileiro está menos pior do que o dos Estados Unidos. Ora, mandatário do Executivo. Quem diria? Ora, hein? Um economista que já foi diretor de políticas econômicas de um dos maiores bancos centrais do mundo, falar que o cenário inflacionário do Brasil está menos pior do que o dos Estados Unidos. Chupa. Comentário 2. Vale lembrar que assim que saiu o último resultado da Selic, em 20 de março, última quarta-feira, o diretor de política monetária do BC, o Gabriel Galípolo, PT, homem de super confiança do mandatário do Executivo, também escolhido por ele mesmo para assumir o cargo na manhã de quarta-feira, né, 12 de junho de 2023, às 10 horas e 41 minutos, segundo reportagem da CNN, também votou a favor de cortar a Selic para o atual percentual, já
porque a decisão foi unânime. E aí fica a pergunta: por que somente Campos Neto é um malvadão e todo errado, se ele não passa de um voto vencido nessa nova configuração da diretoria do Banco Central, da diretoria de política monetária, o Copom? Ele não passa de voto vencido, meus senhores. Ora, se um homem de confiança do petista agora é um dos que tem mais comando na pasta, e vale lembrar que o mesmo foi secretário executivo de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, o número 2 da pasta, né, pode-se falar assim, é também o nome mais cogitado para o pelo atual governo para assumir o cargo de presidente do Banco Central do Brasil em dezembro de 2024, onde se encerra, né, o mandato de Campos Neto. Onde está o erro da equação? Sem resposta, né? Sem resposta. Porque não tem resposta para coisas desse tipo. Não tem resposta para essas falas absurdas. Não tem resposta para, sabe, comentários infundados aí. Porque se fosse até fazer política da minha parte aqui, mas primeiro eu odeio política, eu detesto política. E os políticos brasileiros, então, essa safadeza, essa vergonheza desses caras, tudo, né? Como é que pode? Me dá preguiça de falar em política nesse país, sabe? De discutir política nesse país. Me dá preguiça. Aí eu fico pensando, então, como que pode, né, um presidente da República fazer essas coisas, falar essas coisas tudo aí, né? Aí vem a presidente ou presidenta, sei lá como é que vocês querem falar isso, eu estudei, né? Então eu prefiro falar presidente, né? Do partido dele lá, vem e fala ainda mais coisa lá no X contra um camarada que poderia estar aposentado, poderia estar em casa tranquilo da vida, sem estar aguentando esse nojo, tanto por parte do mercado quanto por parte do governo, porque o cara é neto, né, de um dos maiores influenciadores aí de política econômica, monetária e também empresários desse país. Para quê? Um cara novo que não precisa de nada disso, de estar passando por tamanha humilhação assim, por conta de quê? De saláriozinho, de coisa que não pode nem pensar em chegar perto dos salários dos deuses do Olimpo. Por quê? Porque eles têm o maior salário da República Federativa do Brasil, né? Eles que têm. Gente, um ótimo final de semana para todos vocês, tá? Meu muito obrigado a todos, viu? Peço desculpa aí se em algum momento eu me exaltei, mas não, eu tô até tranquilo, porque eu não quis gravar esse episódio no dia de ontem, exatamente por isso, porque ainda estava absorvendo tudo o que estava acontecendo, né? E também estudar para poder, né, ter certeza que se vier alguém me encher o saco, eu
eu sei de onde que eu falei, né? Eu tenho fontes claras para poder falar para os senhores de onde que eu tiro todo o meu conhecimento, tá? E é desse cara aí, ó, Howard Marks. Um ótimo final de semana para vocês. Quem já for ficar direto na Semana Santa, né? Pessoal aí mais do setor público, né? Já vai emendar, então uma ótima semana para vocês também e um excelente domingo, tá? Boa noite a todos.